Então, oficialmente, boa noite, pessoal. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. E eu vou começar a aula de hoje comentando um assunto que talvez seja mais avançado, talvez seria para uma próxima etapa, mas como eu vi um artigo que vocês vão apresentar que abordam essa técnica experimental, então eu vou falar um pouco sobre essa técnica experimental, que isso talvez ajude a gente a discutir, entender com um pouco mais de profundidade essa técnica. Então, existe um ramo da análise de materiais chamada espectroscopia, que nada mais é do que medir a luz que o material ou absorve, ou reflete, ou transmite. Tudo bem? Espectroscopia. Espectroscopia no sentido de espectro. Então, essa luz é uma luz que tem várias cores, várias frequências, vários comprimentos de onda. Isso a gente chama de espectro. Então, a gente começa a nossa discussão de hoje nos perguntando: o que é luz? E aí, eu apresento aqui para vocês a ideia de radiação eletromagnética. Então, o que é luz? Luz a gente pode interpretar de duas formas. A forma clássica, como uma onda eletromagnética, e a forma quântica, como um fóton, uma partícula, uma bolinha. Na verdade, a gente não sabe bem o que é luz, mas a gente tenta fazer uma similaridade com algo que a gente conhece. Então, ora ela se comporta com algo que a gente conhece, que é uma onda, e ora ela se comporta com outra coisa que a gente conhece, que é uma partícula, uma bolinha. Então, algumas coisas são válidas. Por exemplo, no caso de onda, aqui a gente tem em vermelho o campo elétrico, em azul o campo magnético. E eles oscilam periodicamente dentro de uma frequência. Isso dá um comprimento de onda. Então, como qualquer onda mecânica, a onda eletromagnética, que é luz, tem um comprimento de onda. Se ela tem um comprimento de onda, ela também tem uma frequência e uma velocidade. Mas a velocidade da luz, ela é bem determinada, ela é sempre única. Então, se a gente sabe o comprimento de onda da luz, a gente sabe a frequência. E por que a frequência e o comprimento de onda da luz é importante? Porque isso está intimamente relacionado com a energia dessa luz. Quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, a energia está relacionada com o comprimento de onda. Essa é a informação mais importante. E o que tem a ver essa energia? É que essa energia, ela classifica o tipo de luz dentro do espectro eletromagnético. Então, geralmente, quando a gente fala de luz, na verdade, a gente está pensando em luz visível. Ah, luz verde, luz amarela, luz... Mas não, luz é tudo, toda onda eletromagnética. Então, a luz visível é só uma partezinha de um grande espectro eletromagnético que existe. Então, eu tenho o espectro visível, que é uma faixa de comprimentos de onda. Se eu diminuo o comprimento de... Desculpa, se eu aumento o comprimento de onda, diminuo a energia, eu vou para o infravermelho, que também é um tipo de luz. Só que ele tem outro comprimento de onda e outra energia, e isso implica em interações diferentes com os materiais. E a gente vai para o micro-ondas, que tem um comprimento de onda maior ainda, e as ondas de rádio, que tem um comprimento de onda maior ainda.
Por outro lado, a gente vai para o ultravioleta, que tem um comprimento de onda menor, logo tem mais energia do que a luz visível. E o raio-x, que tem mais energia, e o raios gamas, que tem mais energia. E por que a gente divide nessas faixas? Porque cada faixa dessa vai interagir com a matéria de uma forma diferente. Então, as ondas de rádio interagem principalmente com metais e metais em geometrias, entre aspas, finas, antenas. Microondas, elas interagem com estados de rotação de moléculas. Por isso que o forno micro-ondas aquece o seu alimento, porque ele faz os estados de dobramento da molécula de água aumentarem e isso aquece o material. O infravermelho são estados rotacionais, outro tipo de estados moleculares. O visível e o ultravioleta são estados eletrônicos, transições de elétrons entre camadas do material. O raio-x são transições de elétrons mais internos do material, que não estão na camada de valência. E os raios gama interagem com o núcleo do material. Enfim, tudo aqui é luz. Mas cada faixa, cada bloco de comprimentos de onda tem uma faixa de energia diferente e isso interage com o material de uma forma diferente. Muito rápido, tudo bem até agora? Todo mundo acompanhando? Então, beleza. E daí? E daí, rapidamente, a luz e o material, elas podem ter 3 tipos de interação. A luz que chega no material, então vou até tirar aqui para a gente ir desenhando junto. A luz, ela chega no meu material. Parte dessa luz, ela é refletida. Ou totalmente refletida, tá? Então, eu tenho uma intensidade de luz chegando e parte da intensidade de luz é refletida. O que não for refletido entra no meu material e vai sendo absorvido pelo material. Essa luz que é absorvida pelo material pode ser totalmente absorvida ou pode restar um pouco de luz. Então, tem aqui a intensidade que é absorvida, que sai do material, que é a luz transmitida. Aí um detalhe técnico, mas toda vez que a luz troca de meio, parte dela é refletida. Então, estava no ar, entrou no vidro, parte foi refletida. Estava no vidro, foi para o ar de volta, parte da luz é refletida. Mas essa parte que é muito pequena e acaba se perdendo, sendo totalmente absorvida pelo material. E o restante é transmitido. Na prática, quais são os casos que acontecem? A luz chega e é refletida e totalmente absorvida logo na entrada. Ou seja, totalmente refletida. Segundo caso, a luz chega, uma partezinha dela é refletida e todo o restante vai sendo absorvido pelo material. E o terceiro caso, a luz chega, tem uma reflexão, parte é absorvida e um pouco ainda ultrapassa o material. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu estou aqui no resumo do resumo, tá? Para chegar onde é importante. Então, esses são os tipos de luz que existem e os tipos de interação com a matéria. E por que isso é importante para a aula de hoje? Por que isso é importante para os artigos que a gente lê? Ou vai ver? Porque, bom, se cada tipo de luz interage com a matéria de uma forma diferente, significa que, dependendo do que eu tenho, essa luz pode ser absorvida ou não. Dependendo do que eu tenho, essa luz pode ser refletida ou não.
Dependendo do que eu tenho, essa luz é transmitida ou não. Ok? E aí o pessoal é muito esperto e resolveu desenvolver técnicas de caracterização e análise de materiais utilizando esses recursos. E é isso que a gente vai falar agora. Então, a técnica mais óbvia é espectroscopia UV-Vis. Aqui eu coloquei, digamos assim, um nome, como é que é? Um nome quando você é chegado da pessoa. Na verdade, é espectroscopia de luz visível, de absorção da luz ultravioleta e visível. Tem vários nomes bem complexos, mas para os amigos é espectroscopia UV-Vis. Que nela você pode medir a absorção, a transmissão ou a reflexão de luz no ultravioleta visível. Então, a luz ultravioleta visível é uma parte muito pequena do espectro, realmente é a parte que a gente consegue enxergar, mas a partir disso a gente consegue retirar muitas informações. Então, como que funciona basicamente essa técnica? Eu tenho uma fonte de luz, eu tenho um filtro que vai filtrar, não, vou jogar só luz verde, só luz azul. Eu tenho um monocromador que seleciona finamente qual é o comprimento de onda de luz azul. Porque aqui, qual que é o comprimento do azul? Vai de 420 a 460. Aquele monocromador seleciona 420 puro, 421 puro, 422 puro e assim por diante. E ele joga num espelho chamado beam splitter, que é um espelho que divide a luz que chega nele em duas partes. Uma parte é jogada na sua amostra e outra parte é jogada na sua referência. O que isso significa? Imagina que você quer ver como que um corante se comporta na água. Quanto que esse corante absorve de luz? Então, na sua amostra é a água com corante, na sua referência é a água pura. Você detecta o quanto de luz passou nos dois detalhes, nas duas amostras, faz a subtração e o resultado que você tem é o quanto que o corante absorveu, porque você tinha água e corante e subtraiu o efeito da água com a referência. Então, tudo que sobrou é o efeito do corante. Tudo bem? Mas eu posso variar esse experimento. Ao invés de eu ver quanto que a luz passou, eu posso ver, colocar um detector e ver quanto que a luz foi refletida. Isso leva para uma aplicação muito importante em engenharia, por exemplo, controle de tintas. Então, como que a pessoa que fabricou a tinta sabe que aquela cor é exatamente aquela cor? Ela coloca num papel de teste especial e faz essa técnica de espectroscopia, só que agora por reflexão e mede o espectro. Aí, aqui, ó, essa primeira curva aqui é referente a essa cor. Essa segunda curva é referente a essa cor. E assim sucessivamente. Ou seja, com essa técnica eu consigo mensurar, medir uma propriedade de cor do material. Isso está relacionado com propriedades eletrônicas e etc. E eu posso utilizar essa técnica para muito mais outras coisas. Mas, a princípio, essa técnica é para medir as cores que o material absorve ou reflete, e a partir disso, com outras teorias, eu consigo determinar características do meu material. Tudo bem até aí, pessoal? Até agora, isso tudo que eu falei não tem nada a ver com o que é importante para a gente, tá? Mas eu fiz essa história toda para vocês entenderem o que eu tenho um feixe de luz,
Se eu consigo medir a absorção, a reflexão ou a transmissão de luz desse material, eu consigo extrair informações desse material. Então, beleza. Isso aqui é na luz visível. Só que, tomar um gole d'água. Lembra que eu falei que a luz tem várias faixas de energia? Tem a faixa de energia do infravermelho. E aqui a coisa fica mais interessante. Por quê? Porque a espectroscopia no infravermelho, ou FTIR, que é a espectroscopia de infravermelho por transformado de Fourier, é uma arma extremamente importante para caracterização de matéria orgânica. Por quê? Porque ela vai medir o quanto que o material absorve em um determinado comprimento de onda. Tá, e por que isso é importante? Porque cada comprimento de onda, ele está relacionado com um tipo de ligação química entre elementos do material. Então, se eu tenho um pico nessa região aqui que eu estou olhando, provavelmente vai ser uma ligação HOH, H nitrogênio, H carbono. Se eu ver algum pico nessa segunda região aqui, é uma ligação tripla entre carbono ou nitrogênio. Existem outras, tá? A gente não é um curso de infravermelho aqui, mas a grande informação é: cada pico desse caracteriza um tipo de ligação química possível dentro do material. E você conhecendo todas essas ligações químicas possíveis, você pode caracterizar a composição orgânica do seu material. E você pode ir para algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, se você pegar um solvente, o hexano, e fizer o infravermelho dele, ele tem esse perfil aqui. Lembra da história da difração de raio-x? Que cada material tem o seu espectro, o seu difratograma? Então, cada material puro orgânico tem seu espectro de absorção no infravermelho. Então, o hexano, ele pode ter até um pico aqui parecido com clorofórmio, porque ele tem uma mesma ligação química, mas ele tem uma outra que o clorofórmio não tem ou não tem na mesma intensidade. Então, os espectros são diferentes. E através desses espectros, eu consigo caracterizar a matéria orgânica que eu tenho no meu material. Aí aqui a gente tem um outro exemplo, que é de polímeros. Então, o polietileno, ele tem, principalmente o material sólido, ele vai ter os picos bem definidos, né? Isso daí faz com que cada material, cada composto orgânico tenha uma assinatura. Então, se eu ver esse conjunto de picos de absorção, muito provavelmente eu tenho realmente polietileno. Se aparecer algum pico a mais aqui, ou eu não tenho polietileno, ou misturar alguma coisa no meu polietileno. E assim, a mesma ideia. Olha o polipropileno. Tem uns picos parecidos, mas não é tudo igual. Então, ele tem uma assinatura no infravermelho. Então, imagina o seguinte: você está analisando um material como solo cimento, que parte é um material cerâmico, mas no solo você tem parte orgânica. E essa parte orgânica vai influenciar na propriedade mecânica final do seu material. Então, quanto de parte orgânica tem no meu material e o que orgânico é isso? Então, geralmente, quando você faz uma análise de materiais
que você já tem um insight que é parte orgânica e parte inorgânica, primeira coisa, difração de raio-x. Segunda coisa, espectroscopia de infravermelho. Geralmente você mede o pó por reflexão, que aí você consegue enxergar, entre aspas, a matéria orgânica que tem ali. Ah, se eu fizer a difração de raio-x, eu não preciso fazer o infravermelho? Ou, se eu fizer infravermelho, eu não preciso fazer o raio-x? Não, elas são técnicas complementares. Lembra aquela discussão da parte amorfa do material? A parte amorfa que aparece no material pode ser puramente matéria orgânica. E aí? O que eu tenho lá? Você leva para o infravermelho. Mas o infravermelho ele só mede vibração entre átomos, ligação química, ou seja, matéria orgânica. Então, se você tem argila sem nada orgânico, não sei se isso é possível, tá? Você tem uma argila sem matéria orgânica. Você leva para o infravermelho, simplesmente você não tem nada. Você tem zero informações. Então, são técnicas complementares. Se você tem um material complexo, você não consegue tirar grandes conclusões utilizando apenas uma técnica. Você precisa de mais técnicas complementares. Fala, Natália. Professor, é como se, quando eu perguntei lá se no raio-x a gente conseguia caracterizar a quantidade de material de cada coisa, porque tem os picos indicando o que é cada elemento, né? Mas não a quantidade. O infravermelho é como se fosse esse raio-x, digamos assim, dos materiais orgânicos, porque no raio-x vai aparecer uma onda que abre só um halo, não tem um pico definido, quer dizer, tem um pico, mas é um halo muito grande. E aí no espectro eu consigo entender. É isso? No raio-x, você pode ter os picos cristalinos e a Isso. parte amorfa. Beleza, tem, tá ok. Mas nada garante que essa parte amorfa é orgânica ou inorgânica. Sim. Se essa parte amorfa for orgânica, você consegue descobrir alguma coisa no infravermelho. Tá. Se essa parte amorfa for inorgânica, Não vai aparecer nada. Não, eu tô perguntando que, assim, eu entendi que essa introdução foi por conta do artigo que eu mandei que trabalha isso. E eu tive muita dificuldade, tanto que eu ignorei algumas coisas, porque o foco era realmente o raio-x. Só que eu fui dar uma pesquisada ali aleatória, e daí quando começou o comprimento das ondas azuis, eu. O que esse cara tá tentando trazer? Mas agora faz mais sentido. então, por isso que eu tentei começar a aula com isso. E principalmente porque esse tipo de material que vocês trabalham é um material que vai ser sempre uma mistura de orgânico e inorgânico. Então, qualquer estudo que vá caracterizar esse tipo de material, ele não vai poder usar só uma técnica. Né? O estudo mesmo que você mandou tinha difração de raio-x, tinha microscopia eletrônica, tinha absorção de água. Tem. Então, Ele tem um composto de coisas, e tanto que quando chegou ali nessa parte do infravermelho, que ele começou a definir os picos e falar que aqui era uma ligação dupla, uma ligação não sei o que lá, eu fiquei assim, ó, gente, como é que ele tá enxergando essas coisas? então aí, de novo, essas ligações, o termo correto é esses modos vibracionais, eles são bem conhecidos. Então, todo mundo sabe que, entre aspas, né? Todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo é muita gente. Mas em tal comprimento de onda, na verdade, eles usam uma unidade diferente chamada número de onda, mas em tal posição, isso daqui é uma ligação de carbono com oxigênio. Aqui em outro comprimento de onda, em outra posição, é uma ligação carbono-carbono duplo.
E aí eles olham todos esses picos e pensam o seguinte: qual é a molécula orgânica possível que... Qual que é a única molécula orgânica que consegue ter todas essas ligações químicas possíveis? E aí eles definem que molécula orgânica que é. Então, assim, igual a difração de raio-x, pode ser uma grande salada, uma grande mistura de coisas, pode ser muito difícil de você interpretar. Mas, em geral, de novo, softwares, tabelas, e você já, quando você pega o material para analisar, você já sabe pelo menos algumas coisas que você tem certeza que não vão ter lá. Certo? Eu dei o exemplo na aula passada. Tem um difratograma com muitos e muitos picos. Joguei lá, ele buscou na minha tabela de referência. Aí ele falou, é urânio. Não, poxa, eu peguei uma areia no quintal da minha casa. Então, urânio não pode ser. Eu espero, né? E a mesma coisa na questão do material orgânico. Então, pode ser que você tenha uma sobreposição de picos, mas você consegue, por bom senso, excluir e encontrar mais ou menos, ou muito provavelmente, a composição mais próxima possível que o seu material realmente tem. Então, foi motivado essa introdução da aula por conta do artigo que você mandou. E se, aí puxando a orelha de novo de todo mundo, se todo mundo tivesse mandado no prazo, eu ia ter lido todos os artigos e visto alguma coisa a mais que daria para trazer para a gente comentar. Beleza? Alguma dúvida sobre essa ideia? Então, a coisa mais importante, a informação mais importante de tudo que eu disse até agora é o seguinte: espectroscopia no infravermelho serve para o quê? Principalmente caracterizar matéria orgânica. Caracterizar matéria orgânica. Independente se ela é amorfa, se ela é cristalina, eu vou ver matéria orgânica nela. Tudo bem? Nossa, até cansei, acho que eu falei rápido, estava empolgado, esse energético funciona de verdade. E aí, pessoal, quem quer apresentar primeiro? Vamos por ordem alfabética? É isso? Então, Anilton, por gentileza, compartilhe a sua tela. E, pessoal, eu gostaria que não fosse assim uma apresentação dura, eu gostaria que fosse assim um bate-papo, a pessoa apresentando e vamos tirando dúvida e vamos esclarecendo. Eu vou tentando auxiliar também até onde eu sei e a gente vai discutindo para aprender todo mundo junto, beleza? O professor quer começar por ordem alfabética ou já quer engatar a discussão e quer que eu comece apresentando? Não, vamos com o Anilton. Vamos com o Anilton, que ele tá. Olha a cara de alegria do menino. Não, eu tô precisando, daqui a pouco eu tenho que ir para a escola, daí eu vou estar assistindo a aula pelo celular. Então, vamos lá. E aí, tá aparecendo para vocês? Ainda não, Anilton. Tá. Não, ainda não. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu. Tá, tela cheia. E agora? Agora tá. Agora sim. Ah, tá. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. O artigo que eu vou apresentar hoje é análise de tratamento químicos na fibra de coco. Então, o autor desse artigo... Anilton, por favor, clica no ocultar ali. Tá tampando parte do seu slide. Show, beleza. Então, o autor desse artigo, ele pegou umas amostras da fibra do coco e ele queria analisar a cristalinidade do coco. E também, nessa análise, ele faz alguns tratamentos para verificar as mudanças, porque nós sabemos que a fibra ela é composta pela fibra, né, que é a fibra, pela lignina e pela
lignina e pela deixa eu lembrar aqui. É a lignina e tem uma terceira composição que é a Celulose? Não? metacelulose. Bom, é um estudo feito estudo sobre o efeito, né, do tratamento químico da fibra do coco. Então, tem o objetivo de analisar como o hidróxido de sódio, o permanganato de potássio e o peróxido de hidrogênio afeta a morfologia e cristalinidade. Então, a importância é otimizar essas fibras, né, para o uso de compósitos sustentáveis. Bom, no artigo, o procedimento experimental dele, ele fez uma solução aquosa, onde o hidróxido de potássio ele colocou 5%, outras amostras ele tratou com o permanganato de potássio, a 5% também, e o peróxido de hidrogênio a 20%, até 20%. Então, todas essas amostras, ela foi deixada de molho, né, por 60 minutos nessa solução. Após isso, foi realizada a secagem, né, a 60 graus Celsius por 24 horas. Aí, nesse artigo, ele realizou as técnicas de caracterização, a difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura. Bom, aqui ele traz uma tabela com a nomenclatura das amostras. Essa primeira amostra, a amostra N aqui, é a amostra pura, sem nenhum tratamento. Aí, a partir da N1 até a N4, ele fez o tratamento com hidróxido de sódio. Então, a N1 ele colocou 5%, a N2 10%, a N3 15% e a N4 20%. Bom, a amostra agora denominada por K1, K2, K3, K4, ele pegou essas mesmas amostras, após seca já, e feito caracterizações com essas amostras do tratamento 1, ele pegou essas mesmas amostras e submeteu de novo a um segundo tratamento. Só que agora ele colocou ela no permanganato de potássio. Só que dessa vez ele colocou as concentrações de 0,25%, 0,50%, 75% e 1%, certo? Já a terceira ciclo de amostras, denominada H1, H2, H3, H4, foi realizado o tratamento utilizando peróxido de hidrogênio. Então, ele utilizou 5%, 10%, 15% e 20%. Tudo bem até aí? Tudo bem, Sim. Mas eu já tenho um monte de dúvidas e críticas do trabalho aí. Sim. Na metodologia dele, no método aí. Porque é interessante que ele volta nas amostras. Da questão de como tratar a amostra, ele deveria ter pego essa N1 de 5% e ter tratado em todas as concentrações de K. Sim. Uhum. Porque ele só pegou o 5% com 0,25. Mas e o 5% com 0,5 e o 5% com 1%? Será que não seria o ótimo? Ele explica o porquê essa escolha? Não, no artigo ele não deixa explícito o porquê disso aí. Ele na verdade não deixa explícito, mas o que acontece? Quando ele fez essa amostra com o hidróxido de potássio, ele fez o MEV dele, o MEV, e ele viu que removeu muito a hemicelulose e a lignina, que são
componentes, né, da fibra do coco, da fibra não, da casca do coco, e com isso ele obteve um resultado, mas com a amostra, ela se mostrou mais cristalina, porque realmente só a fibra ela tem um comportamento mais cristalino em relação a hemicelulose e a lignina. Então eu acho, no meu pensamento, talvez pode ser por causa disso, que ele não fez a melhor amostra. Tá, desculpa, talvez eu tenha atravessado. Então, continua. Vamos até o Não, final. mas foi Continua a bom. explicação. Tá. É que, já na morfologia aqui, essas amostras N aqui, essa primeira é a amostra em que o material não foi submetido a nenhum tratamento. Então, aqui na figura, a primeira figura aqui, essa amostra está aumentada em 447 vezes, e aqui já na segunda, aumentada em 2.260 vezes. Então, nesse caso, ele fala que esse tratamento por hidróxido de hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, ele melhora a rugosidade do material e ele, na concentração de 5%, ele deixa o material mais cristalino por estar removendo a lignina e a hemicelulose e faz a limpeza de alguns outros materiais, como ceras e outros. Então, aqui ele fala, aqui ela está in natura, aqui na segunda, ele tem nessas amostras, na figura 2, aqui na imagem 2, tem aqui a primeira amostra aumentada em 214 vezes, na segunda, 2.060 vezes. Então, aqui nós já podemos ver pequenas fibras, né? E ela está realmente, quando comparado com as outras imagens, ela está mais nítida a questão das fibras. E temos uma certa rugosidade no material. Essas... Informação adicional, desculpa. Uhum. Lembra, pessoal, na aula passada que a gente falou de material amorfo, semicristalino e cristalino? O material amorfo, ele tem um potencial de reagir quimicamente mais rapidamente do que o cristalino, principalmente quando a gente fala de matéria orgânica. Então, se você tem uma matéria que é orgânica e joga um ácido nela, a parte amorfa derrete na hora. E a parte cristalina, se você tirar o ácido, continua lá. Tá? Então, aí como o trabalho que ele pretendia usar essas fibras, talvez até para misturar em cimento ou em outros materiais, ela tendo maior rugosidade, logo ela vai ter, o material ele vai se mostrar mais resistente após submeter as caracterizações de tração, principalmente, e compressão. Não, na verdade, as fibras, principalmente de tração. Bom, aqui, a N2 são amostras tratadas com 10% de hidróxido de sódio, de potássio. Aqui, temos também, é mais visível as fibras, né? Então, é bem visível as fibras aqui, e a questão da rugosidade. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que aqui ainda tem algumas impurezas, ou seja, conforme vai aumentando a quantidade de hidróxido de sódio, essas amostras, elas vai aparecendo, na verdade, mais impurezas. Aqui na N3, a figura mais abaixo, ele mostra também menor quantidade de rugosidade. Alguns espaços aqui não conseguiu, não obteve
a quantidade necessária de rugosidade, e ele discute no artigo também que continua tendo ainda algumas impurezas. E a formação dos cristais aqui, por mais não é tão nítida quanto as anteriores. Aqui, nessa de cima, dá para ver as fibras, né, os cristais. Já na figura mais abaixo aqui, na N3, ela já não está tão nítida. Aí ele discute até lá que conforme ele foi aumentando a quantidade de hidróxido de sódio, ele obteve menor, no gráfico, nós vamos ver mais para frente, que obteve uma menor cristalinidade. A melhor amostra dele, nesse caso aqui, foi a com 5% de hidróxido de sódio, que obteve a maior quantidade. E esses resultados, eles colaboram com os resultados da difração de raio-x. Bom, aqui também, na N4, ele aumentou um pouquinho mais, aqui está com 20% de hidróxido de sódio. Aqui dá para ver, nesta imagem aqui, mais à esquerda, algumas impurezas ainda, que nesse caso não conseguiu tirar todas as impurezas do material. Então, temos aqui também, não é nítido, por mais que está aumentado em 2.330 vezes, dá para perceber poucas fibras, poucos cristais na amostra. Já a morfologia tratada com permanganato de potássio, dá para ver que as fibras aqui, ela tem textura irregular, tá? Só que aqui tem indícios de oxidação. Tanto aqui tem algumas fissuras, tá? Dá para ver que aqui tem alguns materiais que provavelmente ele foi para a solução, se perdeu, ou seja, indício de oxidação do material. Tanto... Por quê? Oi? Por que indício de oxidação? Tá, no artigo, ele fala que essa oxidação aqui é devido a... ele fala que é devido à concentração do permanganato de potássio. Mas, ao mesmo tempo, Então, não, fala que é de acordo com a concentração, João. A pergunta é o seguinte: como que ele sabe que isso daí foi efeito de oxidação? Tá, ele colocou lá como oxidação, mas eu não fui. Essa pergunta eu não vou saber te responder agora. Não, tranquilo. Porque tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes o próprio autor do artigo não sabe explicar o que aconteceu. E daí ele coloca um palpite. E aí a gente acredita. Mas foi oxidação mesmo? Ou foi uma degradação? Ele coloca até como oxidação. Até eu vi alguns outros artigos para ver se aconteceu algo parecido, mas não tinha. Nesse daqui, em específico, ele fala que é a degradação. Tá, oxidação. Ele discute outras coisas, mas essa questão dessas fissuras, ele coloca como degradação. Degradação ou oxidação? Oxidação. Ele deixa como fosse oxidação. Então, de novo, eu não li o artigo, mas eu vejo isso como degradação. O material se ligou, o reagente químico se ligou com a matéria do objeto, fez uma reação química e desgrudou dele. Fez um outro composto e desgrudou. Ou seja, eu estou falando de uma forma simplista, mas isso não é oxidação, é degradação. Mas segue o baile.
Bom, aqui também ele faz a discussão dessas figuras, relacionando todas elas, né? Aqui é denomina ela de K3, e ela está com 75%. Aqui ele foi aumentando 75%, aí aqui abaixo a 1% em solução do permanganato de potássio. Então, igual o Júlio falou, talvez a reação entre o permanganato de potássio e as fibras ocorreu a degradação do composto. Aqui, já na morfologia, as imagens morfológicas da amostra contendo o tratamento de peróxido de hidrogênio, ele fala que não teve, ela só teve um clareamento nas amostras, tá? E teve a menor remoção dos materiais não cristalinos, que é a lignina, a hemicelulose, o material amorfo. Ele não conseguiu fazer a extração desse material. Então, com isso, nós temos um material menos rugoso, só fez o clareamento do material. E aqui nós podemos observar também nas duas amostras aqui. Então, aí, a partir da difração de raio-x, nós temos aqui o primeiro gráfico aqui, onde eu tenho essas linhas azuis. A primeira mais de baixo aqui é a amostra N1. A segunda, o gráfico com a linha vermelha azul aqui é a amostra sem tratamento. A vermelha é a amostra N1, a verde é a amostra M2, a roxa é a amostra N3, que é e a azul clara aqui em cima aqui é a amostra N4, e ela está variando aqui de 5%, sendo a primeira aqui, a primeira sem tratamento, aqui 5%, 10%, 15%, e a última aqui em 20%. Então, aqui ele discute que a amostra com 5% de hidróxido de sódio, ela que percebemos a maior cristalinidade. Tanto é que nós temos aqui um gráfico com a base dele é menor em relação às outras, indicando a maior quantidade de cristais orientados. Então, temos aqui, e a intensidade deles, a largura menor aqui, indicando o tamanho dos cristais, né? E a intensidade dele tem a maior intensidade aqui, que indica a quantidade de cristais. Já a amostra com maior concentração de hidróxido de potássio, ele tem a base mais larga, indicando a maior quantidade de material amorfo. Já na figura 2, quando comparado com a figura 1, ele continuou com maior quantidade de matéria orgânica, já que no terceiro gráfico, onde foi tratado com peróxido de hidrogênio, ele está um pouquinho melhor, mas mesmo assim, a melhor amostra foi tratada com hidróxido de sódio, que é a amostra referente ao gráfico 1. Então, a conclusão dele é que as amostras tratadas com hidróxido de sódio teve uma maior reorganização e
melhor reorganização das cadeias de celulose. Bom, eu trouxe um outro gráfico. Nesse outro gráfico aqui, o artigo, ele estuda, ele faz uma comparação das características da fibra do coco verde e marrom para o desenvolvimento de compósitos sustentáveis. Aqui, ele coloca a nomenclatura marrom, mas ele fez um estudo quando as fibras do coco ainda estavam verde e depois de seca. Aí ele foi fazendo um comparativo conforme ela vai ficando marrom, cada vez mais seca. E nesse estudo, ele coloca aqui também um gráfico de difração de raio-x, e nesse gráfico, ele consegue comparar que conforme a casca do coco, ela vai ficando mais madura, conforme vai passando o tempo, ela vai obtendo uma maior cristalinidade. E com isso você vai perdendo alguns materiais, como ele também fala sobre a lignina, sobre a hemicelulose, que o material perde esses compostos, ficando só realmente a celulose mesmo. E com isso, conforme a casca do coco ela vai ficando mais madura, vai aumentando a quantidade de cristais orientados na amostra. E também essas amostras colaboram com outros artigos outros artigos publicados. Tanto é que tem Carvalho, ele fala que artigos de Carvalho 2010 também encontrou esses picos na difração. E são dois picos nas difração da fibra do coco, são dois picos característicos, que é esse primeiro que está entre 13 e 15 graus, e um segundo pico, que está entre 18, segundo pico aqui, que está entre 18 a 22 graus. Bom, então, na conclusão desse artigo, ele fala que todos os tratamentos alteraram a fibra do coco, só que o hidróxido de sódio teve um maior efeito na cristalinidade e rugosidade superficial. E as fibras tratadas também se tornaram, com isso, elas se tornam mais aptas para ser utilizado como compósitos. Bom, Júlio, é isso aí. Ok. Você pode voltar um gráfico atrás, no slide anterior? Só para eu ver uma coisinha. Beleza. E mais um. Tá, não, beleza. O próximo. Tá. E é interessante, dos artigos que eu li, eles não falam sobre deslocamento de pico, nada disso. Eles colocam sempre de 13 a 15 graus, ou de 18 a 22, entendeu? Uhum. É que eles estão fazendo aí difração de raio-x de material orgânico, né? Uhum. Então eles sabem que é amorfo, mas se você faz um tratamento químico, você pode diminuir nessa quantidade de quão amorfo o material é. Então essa que é a intenção deles aí de fazer esse tratamento químico. E beleza, você trouxe o trabalho deles, discutiu bem, só que o slide anterior, o 13, volta nele, por favor. Esse primeiro tratamento, qual que foi a conclusão mesmo que ele deu? Que a curva vermelha... Isso. A curva vermelha, ela está mais cristalina, ela apresentou uma maior cristalinidade, né? De acordo... Aí ele relata que tem a ver com a base aqui da curva, ela ser mais estreita. Então, com isso, tem uma maior cristalinidade, em comparação com a amostra que ele tratou com 20%.
de hidróxido de sódio. E ela dá para ver que a base dela ela está um pouquinho mais afastada. Agora, beleza. Ou seja, ele fez ali que a largura meia altura Isso. Entendi. A largura meia altura. Porque enquanto você fazia isso, eu estava olhando, eu estava fazendo uma outra análise aqui. Que aí é uma coisa que acontece muito. O pessoal coloca os gráficos, só que eles não colocam na mesma intensidade, na mesma escala. E aí, nesse gráfico, do jeito que ele colocou aí, não dá para falar da largura meia altura com tanta facilidade assim. Por quê? Porque da base até o ponto máximo do gráfico, para cada curva está diferente. Não. O que eu quero dizer com isso? Eu vou cortar a sua apresentação, vou mostrar uma coisa que eu fiz aqui enquanto você apresentava. Tá, eu vou tirar aqui. Ó, eu fiz aqui no PowerPoint, todos esses quadrados têm exatamente a mesma altura. Então, esse primeiro quadrado, tá vendo que ele está indo da base até o pico do azul? Sim. Beleza. Sim. Aí eu peguei esse mesmo quadrado, copiei e colei e coloquei ele aqui, ó, na base do laranjado e levei ele até onde deveria ir. E o pico dele tá para cima. Ou seja, os dois gráficos não estão na mesma escala. Não estão na mesma escala. Quando eu pego o verde, mesma coisa, ó. Quase tá, mas não tá na mesma escala. Quando eu pego o roxo da base até o pico, também não está na mesma escala. Aí quando eu pego o último azulzinho, beleza. O último azulzinho está na mesma escala do primeiro azul. Ou seja, você está comparando gráficos de intensidades de... Você está comparando a largura do gráfico, que é o que dá essa questão de cristalinidade do material amorfo, ele ser mais semicristalino ou menos, só que com alturas diferentes. Você não pode fazer isso. Então tem que tomar muito, muito cuidado com a análise. Por quê? Porque você pega o gráfico, estica ele para cima, estica ele para o lado, você pode falar qualquer coisa. Sim, sim. Entendeu? Não é um problema na sua apresentação, tá, Newton? Não, tranquilo. Tá? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a crítica nos resultados. Então, assim, você disse que a conclusão dele era que o gráfico laranjado era o mais cristalino. Então, eu não sei afirmar isso, porque todos os gráficos teriam que estar normalizados, 0 a 1. A base e o pico tinham que estar iguais para eu ver quem que está mais largo ou não. E aí, na disposição que ele colocou ali, um em cima do outro, não dá para afirmar isso. Não dá para afirmar isso. Mas... Professor, estou com uma dúvida aqui, aproveitando o gancho. O Anildo trouxe lá na microscopia, eu acho que é na imagem aumentada das fibras, quando tratadas, algumas ali fissuradas, enfim, que entrou naquela discussão de por que degradou ou oxidou, enfim. A quantidade de composto químico para tratar a fibra pode acabar com toda a propriedade dela, se não for bem dosada, é isso? Pode, mas depende da reatividade química. Então, assim, eu tenho um composto, eu tenho um solvente, tá? Eu tenho um solvente orgânico. Ele tem um potencial químico, tá? Ele tem um poder, ele tem um nível de poder. Se o material amorfo tiver um potencial químico menor,
ele destrói esse material químico, esse Entendi. material orgânico, dissolve, faz alguma reação química. Esse material que é amorfo, é a mesma composição química, só que agora ele está no estado cristalino, talvez esse mesmo solvente não tenha capacidade de interagir com ele, entende? Lembra na aula passada que eu falei do material amorfo, cristalino, o tamanho da molécula, do polimérica, etc? Sim. Tudo isso está no jogo. Entendi. Porque quanto mais cristalina a molécula for e maior o grau de polimerização, maior tem que ser o potencial químico de uma outra coisa para interagir com ela. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, o Anilton mostrou esse conjunto de compostos e aqueles reagentes químicos que o autor escolheu para realizar o trabalho não foi à toa. Sim. Ele estudou antes, ele sabia que aquilo ali atacaria a parte inorgânica, a parte amorfa, e não atacaria a parte cristalina. E aí ele teria uma fibra cristalina, e aí, como a gente viu também na aula passada, material cristalino tende a ter uma propriedade mecânica melhor. Sim. Então tá tudo amarrado ali. Era isso a dúvida? Era isso. Obrigada. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, Anilton, muito bom. Era isso aí, era isso que a gente esperava. Obrigado pela contribuição. E você trouxe um assunto aí que é delicadíssimo, que é a difração de raio-x em material orgânico. Que aí a discussão não ajuda muito a identificar, mas fica assim, diminuiu a largura do pico. Ou seja, eu tirei um pouco de material orgânico e deixei a coisa mais cristalina, e etc. Então, eu confesso que eu tive bastante dificuldade. Eu já estudei, já fiz muito gráfico já de fração de raio-x, eu fiz o mestrado, estava na física, e aqui a principal dúvida era, quando está falando no material totalmente cristalino, ou uma pureza ali acima de um grau alto de pureza, até o deslocamento dos picos, dependendo se eu tenho material, se eu tenho impureza, ele tinha você via a discussão, o porquê daquele deslocamento. Aí quando você pega um gráfico onde a gente está trabalhando com materiais inorgânicos, os caras dão uma faixa, uma janela de... Orgânico. No orgânico, vi que já tem uma janela. Então, de 13 a 15, de 18 a 22 graus, é relacionado a isso aqui. Então, por mais que eu já estudei, mas está totalmente diferente. Então, a discussão fica mais complicada quando você tem material orgânico. Uhum. E aí, de novo, eu comentei agora há pouco, você precisa de mais técnicas, mais outras informações para conseguir falar algo mais palpável, né? Fica mais complexa a discussão. Não dá para você simplesmente pegar a difração de raio-x e jogar lá no COD, né? E ver o que está acontecendo. Porque, que nem você disse, é uma faixa. Se está entre 20 e 30 é lignina. Se está entre 40 e 50, pode ser tal coisa. É mais ou menos isso que eu vi. Então, até a gente fica bastante perdido. Não, mas é isso. É que é o máximo que a técnica consegue fornecer para a gente de informação. Mas é isso. Beleza, excelente, Anilton. Antes que eu esqueça, eu reabri a atividade no AVA. Então, depois da aula, postem lá suas apresentações e os artigos que vocês consultaram, tá? Tudo bem. Beleza? Então, próxima, César, vamos lá. Vamos lá, então.
Só lembrando, Júlio, eu vou passar para o celular, talvez vai cair os... Eu vou sair, aí eu volto pelo celular, tá bom? Desculpa Não, tudo atrapalhar bem. a apresentação. Tudo bem. Acompanhe o máximo que você puder, e o que não puder, assista a videoaula depois. Amanhã, no máximo, tá online disponível para vocês. Bora, então? Vamos lá. Vamos lá. Então, o trabalho que eu escolhi para fazer essa análise mais extensa, ele é um trabalho de conclusão de mestrado também aí da UFMS, de 2016, que foi orientação da professora Ana Milani. E aí eu vi que era assim, dos artigos que eu dei uma olhada, era o que mais ia na raiz do que eu vou precisar mesmo para minha dissertação, né? Que é justamente a análise no solo cimento autoadensável, que é bem específico assim, do que eu preciso. Então, o nome do trabalho é Interação Físico-Química das misturas de solo, cimento com aditivo superplastificante à base de policarboxilados. Então, de forma geral... Oi? Tudo certo? Tudo certo. Achei que tinha travado. Beleza. Então, de forma geral, o objetivo do trabalho ele vai ser avaliar a influência dos argilominerais, né, que são encontrados no solo, o aditivo e o cimento e as interações físico-químicas que acontecem entre eles. E aí, como que ele vai procurar essas interações para ver se o material ele tem reatividade com outro ou não, no caso, as argilominerais, né? Ele fez uma série de testes aqui, ó, que é igual o professor falou. A difração de raio-x é um dos testes, e aí existem vários outros testes que são complementares, né, para a gente ter uma visão mais completa do material. E aí, assim, de primeira, já na parte da introdução do trabalho, ela fala que o aditivo ele não alterou as reações químicas do cimento, né, quando você mistura ele com o solo, e aí mantém a sua função de melhorar a fluidez da mistura. E aí, em relação aos argilominerais, que são encontrados no solo, pelo que eu compreendi do trabalho dela, quando eles são misturados com água, eles que dão a plasticidade e a coesão da mistura, os argilominerais. E aí a pesquisa dela também concluiu que a presença dos argilominerais não impediu a ação dispersiva do aditivo, né, que a função dela é essa. Então, a principal preocupação do trabalho era o seguinte: se quando você coloca a terra mistura, né, o solo com o cimento, se o aditivo ele vai funcionar da mesma forma que funcionaria só com o cimento. Basicamente, esse que é o direcionamento geral do trabalho dela. Aí eu acho que vou passar essa parte aqui de introdução mais contextual para não atrapalhar o tempo dos colegas. É mais uma discussão teórica do porquê que ela fez essa pesquisa e tal. Eu acho melhor passar um pouco para o... Fica bem tranquilo, então... porque se você não terminar hoje, a gente termina amanhã. Então maravilha, então. Aí ela apresenta o contexto do porquê ela vem realizando essa pesquisa, né? Então ela faz um panorama de como que a construção... Assim, uma construção civil faz parte do nosso dia a dia e ao longo de todos os milênios a gente vem aprimorando as técnicas de construção, os materiais que a gente utiliza, né? O desenvolvimento de novos materiais, como seria o caso do solo cimento autoadensável. Então, ela reforça muito essa preocupação da gente estar o tempo todo lidando buscando inovações para a da construção civil, né? E aí ela também faz um panorama, né, uma perspectiva de como que as construções em terra, elas são mundialmente difundidas. Então, a gente já discutiu isso em outras aulas também, porque é um material que tem grande disponibilidade, então cada cultura ali mundial, né, em relação ao seu contexto ali, o seu clima, o seu tipo de solo, desenvolve técnicas de construção com o solo, né? E aí uma coisa que a gente vem observando nas últimas décadas são a busca crescente por soluções de baixo impacto ambiental. Então, nos estudos que a gente faz, a gente percebe como que a construção civil ela impacta, né, negativamente o meio ambiente em diversas formas, desde da sua construção, né, que é o que a gente lida aqui quando a gente fala com os materiais, até a sua utilização, né, a energia que ela consome para ela poder funcionar, e aí o final da sua vida útil, né. Então, quando a gente procura soluções construtivas, materiais construtivos, mesmo que a gente buscando um pouco no passado e aprimorando com novas tecnologias que a gente tem hoje,
tem que ser nesse intuito da gente reduzir o nosso impacto ambiental, assim, na nossa área, né, da construção, reduzir o impacto da nossa área no meio ambiente, né, trabalhar com tipos de técnicas e materiais que são mais sustentáveis, né. E aí ela fala um pouco também sobre o uso do cimento para a estabilização da mistura, porque, vou até passar para o próximo slide, anterior ali à década de 30, não tinha essa mistura entre o cimento e a terra. Então, isso de conceber um solo cimento, você usar o cimento para estabilizar o solo, para virar uma construção e etc., ele foi primeiro influenciado por uma associação ligada à área do cimento, uma associação americana, que desenvolveu várias pesquisas entre os anos 30 e 50. Então, eles desenvolveram várias pesquisas e protótipos, etc., para ver como que o cimento ele reagiria quando você mistura ele com o solo, para buscar algum tipo de construção que fosse ou economicamente mais viável, ou fosse mesmo realmente uma nova aplicação do cimento, né? E aí no Brasil a gente já tem dados, assim, pelo que a autora traz, de obras que foram executadas em solo cimento desde 1939. Então, apesar da gente não ter tantas pesquisas na área, isso é algo que já foi utilizado no Brasil de algumas formas. E aí, no início, o material, o solo cimento, ele era utilizado basicamente para fazer base para a gente fazer pavimento de estrada, pavimento de estacionamento, etc. E aí, conforme eles foram aplicando essa técnica, eles foram percebendo que o solo cimento ele tinha uma grande resistência, tinha uma grande durabilidade e era aliado ao baixo custo, porque a terra é um material que ele tem bastante abundância, não tem um valor, tem um valor relativamente acessível, etc. Então, quando faz essa mistura de você pegar a terra e usar o cimento para estabilizar ela vai ter resistência, vai ter durabilidade e vai ter um baixo custo. Então, eles começaram a observar essas vantagens já nos anos 30, 40, no contexto assim, mundial e no contexto brasileiro, né? E aqui tem um dos resultados que eu achei bem legal, que a autora traz no trabalho dela, que é um hospital Jorge Adriano, lá de Manaus, que ele tem 10.800 metros quadrados e a construção é toda em solo cimento e é da década de 1950. Então, há 70 anos o pessoal já trabalhava com esse tipo de técnica. Inclusive, a fundação do hospital, né, de acordo com o que a autora trouxe para a gente, ela também é feita de solo cimento. Então, a gente já tem bastante know-how nesse tipo de construção. E aí, a gente observando hoje em dia como está o estado de conservação dele, a gente dá mais confiança para aplicar esse tipo de material em diversos tipos de edificações, né? Então, para o solo cimento autodensável agora, né, que a característica do solo cimento, para o solo cimento autodensável, como a gente discutiu aquela primeira vez, é que o solo cimento autodensável, ele não precisa de procedimentos de adensamento. Ele vem no estado mais líquido, mais fluido, e que a ideia é você distribuir isso dentro de uma forma e ele se autocompactar, né, ele se autoadensar. Então, a ideia basicamente é essa. Essa é a diferença dele para o solo cimento convencional, né, que vem aquela mistura de farofa. E aí essa pesquisa buscou compreender, então, as interações dos elementos do conjunto, do solo, do cimento, do aditivo superplastificante e da água. Aí depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês de como que ela fez esses testes. Então a ideia era basicamente em dois pontos principais, assim. Se a inclusão do solo e do aditivo ia atrapalhar o processo de hidratação do cimento, que daí poderia prejudicar a qualidade final do produto, e também se o aditivo ele ia funcionar, né, como é a função dele, né, de dispersar as partículas do cimento com os argilominerais ali presentes dentro da composição. Então, basicamente, eram esses dois itens que ela buscou esclarecer em todas aquelas séries de testes que eu mostrei para vocês, e o último que ela apresenta é a difração de raio-x, que daí é o foco da nossa aula, né? E aí um ponto que é discutido bastante lá, e eu acho que é por isso também importante falar da difração do raio-x, para caracterizar o solo, né, para caracterizar o material. Aquela vez eu trouxe para vocês verem aquele mapinha do estado do Mato Grosso do Sul, que era tipo um diagrama, né? Ele tinha ali dentro do estado do Mato Grosso do Sul dezenas de tipos de solo. E aí, para cada tipo de solo, a gente tem que fazer uma mistura adequada. Então, a proporção de água, a proporção de cimento, a proporção de superplastificante, a depender da composição do solo. Então, para esse estudo, ela usou dois tipos de solo. Ela usou o solo da região de Campo Grande, que eu vou mostrar para vocês, e usou o solo da região de Corumbá. E aí ela busca fazer a caracterização da mineralogia desse solo. E aí, basicamente, quando a gente descobre ali as características do solo e como é que a gente vai trabalhar com ele para trabalhar um solo cimento convencional, um solo cimento autodensável, né?
basicamente ele vai influenciar na qualidade do material final e do custo. Então, se a gente identificou uma característica do material e não utilizou as proporções corretas para poder fazer essa receita, né, para fazer essa massa, aquele material não vai ter a qualidade que a gente espera como o produto final. E aí a autora ela recomenda lá pelo texto, de acordo com a bibliografia que ela cita, que os tipos de solo que são recomendados para a gente fazer essa junção do solo com o cimento são os arenosos, bem graduados, com silt e argila, porque segundo o que ela expressa lá no texto, essa característica de solo, ela demanda menos cimento para fazer a sua estabilização. Então, até depois eu vou mostrar para vocês ali as proporções que a gente usa. Então, o solo de Campo Grande, se eu não me engano, ele tem 20% de adição, já o solo de Corumbá tem que colocar 30% de adição de cimento. Então, assim, é uma diferença muito, muito grande, né? De um solo do mesmo estado, etc. Então, bem sucinto agora, quais são os objetivos que ela tem com esse trabalho. Avaliar a influência dos argilominerais presentes em 2 tipos de solo sobre a ação do aditivo superplastificante nas misturas de solo-cimento. E aí também avaliar a influência dos argilominerais nas reações de hidratação do solo-cimento autodensável. Então, é basicamente ver se a terra se o solo ele está atrapalhando a ação do superplastificante ou se ele está atrapalhando a hidratação do cimento. Basicamente, é esses 2 pontos principais que ela busca descobrir no trabalho dela. Então, sobre o solo, a composição de forma geral, né, do solo que a gente conhece é a areia, o silt e a argila, sendo que a argila é o elemento que faz a coesão, né, quando a gente trabalha com esse tipo de técnica construtiva. E aí, os 2 tipos de solo que foram analisados, um é o arenoso de Campo Grande e o outro solo é um solo argiloso da região de Corumbá. E aí, sobre o solo de cimento autodensável, o que ela explica, que eu consegui compreender do trabalho dela, assim, lendo lá o trabalho, é que esse poder de estabilização do solo que o cimento faz é porque a hidratação dos elementos de argila, eles ocorrem em paralelo com a hidratação do cimento. Então, eu não consegui, assim, conceber como isso seria, né, materialmente, mas ela expressa que essa hidratação que acontece em paralelo é responsável por fazer a estabilização do solo, quando a gente trabalha com esse tipo de técnica. E aí, sobre o aditivo, ela testou esses polímeros policarboxilatos, então ela se baseou num trabalho também de mestrado da UFMS, que foi feito 2 anos antes, em 2014, que foi testado esse tipo de polímero numa solução de solo-cimento autodensável. Então, ela busca esses trabalhos prévios para dar embasamento para desenvolver o próximo dela, né? E aí, os polímeros policarboxilatos, eles são denominados superplastificantes de 3ª geração. Então, é meio que uma classificação cronológica mesmo. Então, teve a primeira geração de superplastificantes, a segunda mais aprimorada, e essa terceira que é a mais moderna, vamos dizer assim, né? A mais eficiente, de acordo com essa evolução do desenvolvimento desse tipo de componente, né? E aí, ela traz um dado também que eu achei muito interessante, é que quando a gente mistura o aditivo, né, o polímero policarboxilatos, na mistura de concreto, é possível a gente reduzir em até 40% a mistura a quantidade de água que a gente vai inserir no concreto para fazer a mistura. Porque como ele trabalha com essa dispersão das partículas, né, do cimento, o cimento, o concreto, né, quando você mistura ali, ele fica mais maleável sem necessitar que você coloque tanta água nele. E aí ele continua com aquela boa trabalhabilidade, né, que a gente discute, e também ele não perde a resistência do produto final. E aí, em relação aos materiais e métodos que ela utilizou, então, onde que ela aplicou ali várias técnicas, né, de análise do material, e aí onde que ela aplicou a difração de raio-x. Primeiro, ela utilizou para fazer a identificação dos minerais presentes em cada tipo de solo, e aí para fazer a determinação da estrutura cristalina desses materiais. E aí o principal é identificar se houve formação ou alteração dos compostos minerais com a adição do cimento e o superplastificante. Então, basicamente, era para observar, quando você mistura o solo, mistura o superplastificante, mistura o cimento, se algum deles vai reagir diferente. E aí depois ela apresenta um conjunto de gráficos ali que fica bem legal da gente observar, né, em todas as diferenças que ela faz, o teste da difração de raio-x, o gráfico que ela apresenta. E aí, então, os traços que ela utilizou para aplicação para o desenvolvimento desses corpos de teste, né, que também vou mostrar para vocês, ela se baseou em bibliografias já consolidadas, né, um trabalho de 2012 e um trabalho de 2015,
Um é falando o traço recomendado para o solo argiloso e o outro é o traço recomendado para o solo arenoso. Então, a gente vê a proporção aqui, ó, no solo argiloso, que é 30% de cimento e 42% de água e 0,8% de aditivo. Já no solo arenoso, olha como é que a quantidade de cimento e a quantidade de água diminui, ó, a necessidade. Então, com o solo arenoso, a gente tem 20% de cimento e 20% de água. Então, basicamente, metade da água. E aí, a quantidade de aditivo é a mesma que a gente utiliza para o solo argiloso, né? A porcentagem de 0,8. Não. Não? Não. Que é 0,8 em cima da massa de cimento. Ela usou menos cimento. Entendi. Então, Então, ela usou menos aditivo também. Seria 1/3 a menos da massa dessa de cimento. 1/3 a menos de aditivo também. Ah, tá. Beleza. Obrigado, professor. Ó, então ela dividiu ali a análise dela em A e B. Eu trouxe as duas aqui para a gente ver, né? Eu caracterizei dessa forma porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Então, nesse experimento... Isso parte do princípio que o superplastificante só reage com o cimento. Isso. Por isso que ela colocou essa quantidade, porque parte desse princípio. Tá. Beleza. Então, para fazer a comparação, né, de substituição do cimento pelo solo com o aditivo, ela fez essas duas fórmulas aqui, ó. Ela fez uma receita de cimento, água e aditivo, e depois ela fez uma receita de solo, água e o aditivo. Eu acredito, né, pelo que eu entendi do texto, que era para saber se o aditivo ele ia reagir alguma coisa com o solo ou se o solo ia atrapalhar, assim, alterar a forma como que o aditivo trabalha, né? E essa forma que o cimento, a água e o aditivo já é algo que a gente já observa no nosso dia a dia da profissão, né? Que isso já é algo mais comum do que você misturar o aditivo junto com o solo. E aí ela busca pela difração de raio-x, quando realiza essas misturas, avaliar se teve uma formação ou o desaparecimento de algum dos compostos do material. Porque daí, segundo o texto, isso dá para a gente saber se o solo está participando ativamente da reação ou se ele permanece inerte durante a reação dos materiais. E aí, no caso, na receita B, né, no teste B, vamos dizer assim, aí ela faz aqui, ó, primeiro uma receita que é solo cimento puro, né, o solo mais cimento mais água, e depois ela faz uma outra receita que seria o solo cimento mais o aditivo. É o solo, o cimento, a água e mais o aditivo. E aí, agora sim, ela consegue analisar a ação do aditivo na mistura solo e cimento. Então, até aqui a gente tinha visto, na verdade, a gente vai ver os gráficos, né, do aditivo separado, reagindo só com o cimento ou reagindo só com o solo. Agora a gente vai ver como que ele reage juntando esses dois elementos principais, né, que é o solo e o cimento. E aí, de novo, ela busca verificar, né, nessa análise aqui, se o aditivo ele vai interferir na hidratação do cimento, que isso daí poderia identificar se há uma alteração dos elementos. E aí, esses aqui são os corpos de prova que ela realizou para fazer os testes, né, do T1 ao T8, que são como ela classifica ali os corpos de prova dela de acordo com a composição que ela apresenta. E aí, as análises, né, elas são direcionadas para duas finalidades. Então, a primeira finalidade, que é o que ela faz lá no início do trabalho, é fazer a análise de hidratação do cimento nas misturas de solo-cimento autodensável. E aí ela utiliza alguns métodos... Aí ela faz... isso acontece através de alguns métodos do material em estado fresco. Então, a análise calorimétrica e a análise termogravimétrica. E aí, para análise microestrutural e mineralógica, aí ela apresenta essas diversas formas aqui de fazer essa análise, e aí, por final, ela apresenta a difração de raio-x. E o infravermelho que a gente acabou de comentar. Exatamente. Talvez até entra naquela dúvida que eu mandei sexta-feira lá no grupo. Não sei se vai ter a ver na hora que a gente chegar na hora da discussão. Aí esse aqui é o difratômetro, né, que é um pouquinho diferente daquele que o professor apresentou para a gente, ele parece um pouquinho menor. Esse foi aqui que ela fez o estudo dela. Não, é o mesmo difratômetro. Ah, é o mesmo? Só que a parte que eu mostrei é só essa parte de baixo ali. Ah, tá, entendi. É que eu vi ele em cima da mesinha aqui, uma gavetinha, achei que era
Não, esse é um de mesa, ele é menor, mas é mais ou menos do mesmo tamanho daquele lá. Ah, tá. Um pouquinho menor, mas não é assim tão menor. Sim. Aquela parte que eu mostrei, que eu falei que o braço que sobe e tal, é essa caixa de baixo aí. Ah, beleza. Essa daqui, né? Tá. Então agora vamos ver os resultados das análises que ela fez aqui no difratômetro. Aí primeiro, então, ela faz a caracterização dos solos. Esse aqui é o solo arenoso, né, que ela utilizou para fazer o trabalho. E aí ela, pelos picos aqui que ele apresenta, né, ela caracteriza que possui o quartzo e dolomita. E aí, foi aquela dúvida que eu mandei lá no grupo sexta-feira, é que aqui ela fala que a maior proporção de dolomita é que caracteriza esse solo como arenoso. Então, por isso que eu tive aquela dúvida se a difração de raio-x, ela conseguia identificar qual que era a maior proporção de cada material desse que está acontecendo. Maior proporção de dolomita? É aqui, ó, eu peguei bem como estava lá. Até porque no segundo gráfico, ó, ela apresenta esse daqui, que tem a presença, de novo, de dolomita e quartzo, e ela fala que a maior proporção de quartzo que caracteriza o solo como argiloso. Na minha opinião, se ela não fez aquele refinamento Rietveld que eu falei, essa afirmação aí fica um pouco complicada. O Rietveld é a única forma de saber, né? Oi? Pelo refinamento de Rietveld é a única forma de saber proporções, né? É porque, como eu comentei na outra aula, né? Volta o gráfico anterior. Pode ser que o quartzo ele tenha uma capacidade muito grande de difratar raio-x. E a dolomita muito pequena. Então, se tem um pouquinho de quartzo, o pico vai lá em cima. E a dolomita, ela não tem essa capacidade de espalhar o raio-x tanto, pode ter muita, e você aumentar muito, e aumentar muito, e aumentar muito, e o pico não crescer tanto. Então, você precisa daquele refinamento para ter certeza disso. Eu não sei como ela fez essa análise, teria que ver os detalhes do artigo. Tem um método meio termo, mas ele não é tão confiável, que é o método MET. Mas, geralmente, quem faz o MET já faz o Rietveld. Porque não dá para afirmar com tanta certeza assim. Eu não li o artigo inteiro, mas pode ser que outras análises corroborem essa ideia. Talvez ela não tenha tirado essa informação somente do raio-x. Tá. É porque ela apresenta, né, essas outras formas aqui, ó. Eu não sei se alguma delas fornece essa informação. Microscopia eletrônica, espectroscopia. Talvez o EDS. Ah, tá. Talvez o EDS. Espectros meio de energia dispersiva, tá. Que a gente não viu, não falou ainda, mas o EDS, ele mede a quantidade de elemento químico que tem. Então, ele te dá, na minha amostra tem 30% de carbono, 20% de silício, 40% de cálcio e assim por diante. Então, aí você juntando com a composição do quartzo, da dolomita, daí talvez você possa afirmar. Tá? Beleza. Então, até aqui ela fez a caracterização dos solos, né? Aí aqui ela já apresenta os resultados das interações desse solo. Do solo desses dois tipos de solo, né? Que são esses dois conjuntos de gráficos, né? Um é referente ao solo argiloso e esse aqui é referente ao solo arenoso. Então, aqui, ó, o gráfico 23, que é só o cimento, a água e o aditivo. E aí, a gente tem a presença aqui dos elementos portlandita e calcita, que segundo o que eu li no trabalho dela, a presença da portlandita indica que houve a hidratação do cimento. Então, isso aqui já era esperado, né, porque é uma mistura convencional, e aí o aditivo também já era algo entendido, ele não afeta a hidratação do cimento. Agora, aqui no gráfico 24, que é esse que fica aqui abaixo, aí ele já é o solo, a água e o aditivo. Então, aqui a gente não tem a presença do cimento, é só o solo, a água e o aditivo.
E aí, aqui apresenta, né, os elementos de quartzo e dolomita, que ele aqui nesses picos, né? Está expressado aqui do lado. E aí, ela constata, pelo que foi visto de resultado, que não tem uma interação entre o solo com o aditivo. Então, o solo ele não está influenciando o trabalho do aditivo. Basicamente, foi isso que eu entendi do trabalho dela. E aí, no gráfico 25, que é esse que fica aqui em cima, que aí ele é o cimento, o solo e a água. Então, é como se fosse uma mistura de cimento, só que sem o aditivo, né? E aí ele apresenta a calcita, a portlandita e a dolomita e o quartzo. Basicamente são esses elementos que ele apresenta. Aí esse de baixo aqui que é o mais interessante, porque esse aqui sim é a relação do solo-cimento, cimento, solo e água, e mais o aditivo. E aí, pelo que ela constatou, não houveram alterações no comportamento e nas estruturas dos materiais. Então, foi constatado que a presença do solo junto com o aditivo não altera a hidratação do cimento e também não atrapalha o efeito dispersivo que o superplastificante tem como objetivo. Então, basicamente, ela constatou que você misturar o solo junto com o cimento, a água e o aditivo vai continuar trabalhando da mesma forma que ele trabalharia só com o cimento, e também o solo não vai atrapalhar o processo de hidratação do cimento. Então, ele vai conseguir manter as suas características de finalidade, né, de fundamentais. E aí, quando a gente olha esse outro conjunto de gráfico aqui, a única coisa que muda em relação a esse outro é o tipo de solo. Então, esse aqui é um solo argiloso e esse aqui é um solo arenoso. E aí, quando a gente faz a análise em paralelo entre eles, os materiais se comportaram, o aditivo, ele se comportou da mesma forma nos dois tipos de solo, e as reações de hidratação do cimento aconteceram da mesma forma nos dois tipos de solo. Então, ela diz que, independente do tipo de solo que ela utilizou para fazer o solo-cimento de análise, pôde inserir de forma tabelada, né, que a gente viu lá no traço, o superplastificante, e aí manteve a integridade da hidratação do cimento e manteve a reação de dispersão dos materiais, a dispersão das partículas que são causadas pelo aditivo. Então, basicamente, foi essa a conclusão que ela chegou. Você colocar solo não vai atrapalhar as reações que o aditivo vai ter e que a hidratação do cimento precisa para poder acontecer. E aí ela coloca aqui também um pequeno asterístico no trabalho, que a única diferença desses dois aqui é que esse solo arenoso, ele tem a presença de óxido de silício, e segundo o trabalho, essa é uma característica de um solo arenoso. Então, por isso que a gente não vê o óxido de silício nessa composição argilosa, e a gente vê ele na composição arenosa. Mas a forma como os materiais, eles reagiram e deu o produto final, era dentro da expectativa, né? O solo ele não atrapalha. Excelente, excelente. Perguntas, pessoal? Dúvidas, comentários? Tranquilo? Volta 2 gráficos atrás, por gentileza. Sim. O anterior. Esse. Não, esse. Realmente o 25 por 26, olhando de longe, a grosso modo, parece realmente igual. Uhum. Teria que fazer uma análise bem criteriosa, olhar a posição do pico por pico, mas a princípio realmente não teve alteração. Assim como no próximo slide. Mas, nos 2 slides, uma coisa me chamou bastante atenção. Que quando é cimento, água e aditivo, tem uma banda, 2, na verdade, bandas amorfas. Você consegue me dizer onde é? No cimento, a água e o aditivo? Aham. Aqui, ó. Aí, e a segunda? A segunda é aqui no início? Exatamente. Aham. O que será? Você vê que nas outras tudo é bem mais plano? Aham, sim. Olha que interessante. Nas outras, tudo é bem mais plano e os picos muito mais definidos. Então, o material está muito mais cristalino. Quando é só o cimento, água e aditivo,
a linha de base flutua bem mais Aham. e tem essas barriguinhas. Uhum. Isso me chamou bem a atenção. Aí eu não sei dizer se é o cimento Será que é a qualidade do cimento? Porque ela fala... ou a interação do cimento com o aditivo, Eu quantidade ia de perguntar, água. às vezes os componentes do aditivo reagem de uma maneira muito diferente com o cimento, e aí forma, porque na verdade, se tu parar para olhar assim friamente, quase que forma 3 halos ali, né? Mais para frente ali ele dá mais uma subidinha, depois ele desce um pouquinho. Outra coisa, o aditivo é um material polimérico. Ele tem uma grande chance de ser amorfo. Será que não sobrou aditivo na reação química? Entendi. Uhum. Possibilidades, tá? Sim. Possibilidades. Se fosse Aí, estudar isso é uma outra investigação. O objetivo que foi proposto no artigo foi cumprido. Sim. Tá? Mas explicar esse halo e por quê, aí talvez é outro trabalho. estudo. Estudo de dosagem, aditivo, cimento e água. Uhum. Né? Mas perfeita discussão. Era isso. Tem mais alguma coisa para mostrar, César? Aqui é só a conclusão final, né? Que com aditivo e sem aditivo reage da mesma forma. E aqui seria o segundo artigo que eu trouxe só para ver esse gráfico aqui, porque o que mais preocupa a gente que trabalha com solo é essa questão da caracterização do solo, né? A gente saber quais os componentes tem em cada região. Na verdade, não é nem que aquele mapinha que eu trouxe, não quer dizer que naquela divisa o solo vai mudar. Então, é o de predominância, né? Então, por isso que a gente tem que fazer, sempre que a gente vai tentar aplicar essa técnica numa outra região, num outro estado e tal, numa outra característica, a gente tem que pegar e estudar aquele solo daquele local para ver quais são os componentes mineralógicos, não sei se é a palavra correta de falar, que compõem aquele solo. E aí eu peguei um estudo que ele não é voltado para construção civil, mas ele é legal porque ele avalia, lá no Nordeste tem muito artesanato de elemento cerâmico refratário. E aí eles têm as jazidas que eles comumente retiram esse tipo de argila que eles precisam. Então eles descobriram 6 tipos de argila diferentes para ser fonte de alimentação desse artesanato. E aí eles fazem uma análise, igual foi feito da caracterização do solo que eu mostrei anteriormente, do arenoso e do argiloso, eles fazem em paralelo ali desses 6 solos. E aí ele apresenta esse gráfico aqui, ó. Então, cada amostra é um tipo de solo. E aí todas as amostras apresentam o caulinita e quartzo. E aí a exceção é que duas amostras, elas apresentam também esse ortoclásio, que é um elemento que eu fui pesquisar o que era, e pelo que eu entendi, locais que ficam próximos à jazida de granito ou rochas feldspáticas, eles têm esse ortoclásio na mistura do solo. Então eu acredito que é meio que está próximo a essa região e aí o solo pega essa característica, né? Então eu acredito que foi o porquê que em dois tipos de jazida diferentes apresentaram esse ortoclásio. Uhum. Essa difração de raio-x aí, foi feita uma análise um tanto superficial nela. A gente vê ali o segundo pico, ele coloca C/Q. Pode ser isso. Tem um halo, né? Aí no de baixo também são vários picos e eles também falam, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim. Tem os picos muito bem definidos, principalmente da caulinita e do quartzo. Tem uns picos bem definidos, mas tem assim alguns picos que não tá meio forçado aí. Por exemplo, esses aí entre 35 e 40 graus. Tem muito pico e eles são muito largos para você falar que é uma coisa só. Também, assim, sem uma outra análise e tudo mais. Mas, tudo bem, assim, a grande informação que a gente tira desse gráfico é a composição de todos esses solos são parecidas, mas não são exatamente iguais. Precisaria de mais análise para poder fazer Senão, todos os difratogramas seriam exatamente iguais. Né? Nível de intensidade de todos os picos seriam exatamente iguais.
Beleza. Então é isso, professor. Finalizei. Então, show. 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 Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Bom, então, por hoje a gente para por aqui. A gente continua as apresentações amanhã. E amanhã, 17h30, 5h30 da tarde, tá? Beleza. Eu dou aula na graduação até esse horário. E aí eu venho correndo para a gente ter a nossa aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã. E Valeu, até mais. bom descanso. Bom, até Até amanhã. amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.